Aqui é o professor Benedito Costa Neto. Eu preparei uma aula para vocês hoje sobre representações da mulher. Essa aula diz respeito ao dia 4 de junho de 2020 para a turma da manhã e dia 5 de junho de 2020 para a turma da noite. O objetivo da aula é fazer um passeio, fazer um arco bastante grande em relação às representações da mulher, da antiguidade para cá, mas não é uma aula exaustiva sobre o assunto, não seria possível falar do assunto numa aula só. Inclusive, eu vou dividir essa aula em duas partes. Numa delas, na primeira, eu vou falar sobre representações antigas, e na aula que vem, a gente vai falar sobre representações da mulher no mundo moderno e no mundo contemporâneo. Valeria lembrar sempre que o nosso norte é a publicidade, e não é exatamente, o curso não é curso de história, não é curso de análise do discurso, não é um curso de sociologia. Então nós vamos fazer um passeio pelas representações da mulher, sempre puxando a sardinha para o nosso lado e verificando como que isso é feito, como que isso será feito também no universo da publicidade e da propaganda em particular. O outro objetivo, como sempre, como eu já falei várias vezes, é aumentar o nosso leque de possibilidades de lidar com fontes e lidar com referências. Então, espero que vocês gostem. Vamos lá. Aqui nós vemos uma das mais antigas representações do corpo feminino, essa estatueta de 11 centímetros e meio, encontrada na Áustria em 1908, quase que por acaso. Ela é chamada hoje Vênus de Willendorf. É muito difícil datá-la, mas provavelmente ela tenha entre 30 mil e 25 mil anos. Vocês podem ver os atributos femininos bastante avantajados, os seios, o sexo e mesmo a parte abdominal, e que provavelmente fosse gordura. Acredita-se que nessa época, nesse passado remoto, ainda de uma pré-história, é muito provável que os grupos humanos e outros grupos que desapareceram da face da Terra, nossos parentes, eles cultuavam deusas mulheres. Isso não é exatamente algo pacificado na história, nem na antropologia, na sociologia, mas essa possibilidade ela é aventada e ela tem como suporte, inclusive, o fato de existirem muitas deusas mulheres nas escatologias e nos mitos de muitos povos ao redor do planeta. A Vênus de Willendorf não é a única estatueta com esse perfil. Há várias outras estatuetas desse período, feitas em pedra, ou feitas em osso, ou feitas em marfim, que mostram esses atributos femininos. Então, muito provavelmente, essa estatueta deveria ser uma divindade e muito provavelmente ela representaria a fertilidade. Isso se vê pelo tamanho do abdômen, pelo tamanho dos seios. Aqui nós temos outra representação de uma mulher, e eu trouxe essa imagem, não foi por acaso. É a imagem da deusa Ísis, que é uma das deusas principais da escatologia e dos mitos egípcios, desde a mais remota antiguidade do povo egípcio. O povo egípcio viveu durante milênios na mesma região, então não é tão simples assim falar de uma mitologia egípcia que englobe esse período todo. Mas essa deusa é uma deusa muito antiga no pensamento egípcio e foi uma das deusas mais cultuadas em toda a história do Egito, inclusive após a história do Egito. Para vocês terem uma ideia, essa deusa não foi cultuada apenas no Egito, ela foi cultuada também fora do Egito. Por exemplo, os romanos tiveram um carinho especial por essa deusa, principalmente pela história dela nos mitos egípcios, e depois porque ela representa uma mãe e uma mãe carinhosa. Aí, inclusive, vocês veem a deusa amamentando com o seio o seu filho, e essa história dela, do filho, do marido, do irmão, do marido, é uma das histórias mais conhecidas e deveria ser uma das histórias mais cultuadas pelos egípcios antigos.
A imagem da deusa Ísis, ela é encontrada em todas as regiões do Egito. O Egito tinha várias regiões, mas fundamentalmente, em grande parte da história do Egito, ele era dividido em duas partes, o que se chamava de Alto Egito e Baixo Egito. Inclusive a coroa da deusa, ela representa em uma das regiões, e inclusive o disco solar, mostrando sua importância. Outra situação que ocorre em relação ao slide anterior é que, no caso da Vênus de Willendorf, nós não temos textos escritos que expliquem exatamente a origem dessa divindade, se era uma divindade, e como ela era cultuada, se ela era cultuada. É muito provavelmente que sim, porque existe essa imagem dela. Agora, no Egito, não. No Egito, nós temos textos escritos de diversas épocas do Egito. Mesmo quando o Egito deixa de ser egípcio e passa a ser grego, ou passa a ser romano, a deusa continua sendo cultuada e há histórias e há relatos dela em outros idiomas também. Então, a proximidade que nós temos com a deusa Ísis é uma proximidade maior do que nós temos com a Vênus de Willendorf, que inclusive não tem nem o nome, nós não sabemos como que os povos da pré-história nomeavam essa mulher, essa divindade. Mas a deusa Ísis nós sabemos sim. E nós conseguimos escrever o nome dela em egípcio antigo. Enfim, as deusas mulheres eram extremamente cultuadas no Egito. Fosse por causa do Nilo, fosse por causa da amamentação das crianças, fosse por causa das colheitas, geralmente eram deusas mulheres que representavam essas situações de comida, de alimentação, etc. Para vocês terem uma ideia, diferentemente, por exemplo, dos povos gregos, os povos egípcios acreditavam que o céu era uma divindade feminina e não uma divindade masculina ou outra representação qualquer, por exemplo, um animal. Então aí nós temos a divindade chamada Nut, que representa o céu, principalmente o céu noturno, quando vocês veem estrelas, quando a gente consegue ver as estrelas, as constelações, que eram muito importantes também para o povo egípcio. Era através da observação das estrelas que eles inclusive construíam suas grandes edificações. Por exemplo, as pirâmides do Vale de Giza, ou Gizé. E como a deusa Nut representa o céu, você vê nesse papiro a deusa Nut pintada de azul, que é a cor do céu celeste durante o dia, e com as estrelas, que é a representação da deusa Nut à noite. O azul para o egípcio era muito importante, era tão importante que a palavra antiga Nil, com N-I, acento L, que era azul em egípcio antigo, ela justamente dá o nome do rio mais importante deles, que era o rio Nilo. E aquela história de que a cor azul não existia nessa época, de que as pessoas não enxergavam o azul, fica então, pelo menos para os povos egípcios, ela fica em dúvida, porque os egípcios cultuavam inclusive essa cor, diferenciando-a de outras cores, por exemplo, como o verde. Agora nós temos que a importância da deusa Nut se dá para os povos egípcios, porque ela representa, como vocês estão vendo nessa imagem, uma deusa protetora. Há uma expressão, inclusive, que ainda existe nas línguas modernas, né? O céu que nos protege, ou sob o céu que nos protege, mas para os egípcios essa proteção era dada por uma deusa. Então aí vocês veem os pés da deusa, as mãos da deusa, protegendo as pessoas. Então era uma deusa extremamente cultuada, porque não só porque dela vinha chuva, mas porque ela era considerada uma deusa de proteção, muito poderosa. Os séculos vão passando e a representação da mulher que amamenta, essa deusa que ela é responsável pela alimentação, ela continua sendo muito cultuada, continua sendo muito respeitada e muito repetida nas mais diversas iconografias. Com o advento do cristianismo, há uma substituição de deusas antigas por Maria.
Então, a partir do momento em que os cristãos começam a representar os seus próprios mitos, e que não aqueles cristãos que tinham que fugir do governo romano ou de outros governos e que faziam cultos escondidos, mas quando os cristãos, principalmente a partir do imperador Constantino, eles podem sair à luz, edificar as suas próprias igrejas, etc., e fazer as suas representações, Maria ganha um grande destaque nessas representações místicas dos cristãos. E muito mais, depois de alguns séculos, na Idade Média, quando Maria passa a ser, em alguns lugares, mais cultuada, inclusive, de que o próprio Cristo ou Deus. Inclusive, grande parte das igrejas construídas na Idade Média são construções, são edificações em nome de Maria. Inclusive, nas igrejas góticas, vocês vão encontrar logo na frente da igreja, no frontispício da igreja, uma rosácea, e aquela rosácea, através de onde passa a luz solar até chegar ao sacrário do altar, geralmente, aquela rosácea representa Maria. Maria tem muitas representações, essa não é a única da Maria que amamenta o bebê, muito pelo contrário, em alguns momentos essa Maria que amamenta o bebê foi considerada indecente por mostrar o seio, embora fosse uma mulher sagrada e o seu filho também fosse filho de Deus, mas a representação de Maria é cultuada até hoje. E talvez seja a divindade no planeta que tenha mais variações de nome. Em qualquer lugar do planeta, você vai encontrar, mais ou menos, uma representação de Maria com um nome próprio, seja Nossa Senhora da Conceição, aqui no Brasil, Portugal, ou seja Nossa Senhora do Ar, que é uma divindade cultuada lá em Macau, do outro lado do planeta. O discurso que eu estou trazendo agora não é exatamente uma novidade, mas muito recentemente mais estudiosos têm acreditado nisso e têm defendido também a tese de que a representação de Maria na Europa, principalmente a partir de Roma, foi uma releitura das representações da deusa Ísis amamentando seu filho. Então eu coloquei lado a lado para vocês a deusa Ísis, cultuada no Egito e depois em Roma, e a divindade Maria, que não é uma deusa, né, exatamente, é a mãe de Deus, a mãe de Jesus, que é cultuada até hoje por grande parte da cristandade, mundo afora. Essas representações de deuses que ganham novos nomes também não é uma novidade, essas representações não são uma novidade no mundo europeu. Muito provavelmente a própria imagem de Jesus Cristo seja uma repetição das imagens de Tammuz, que é uma divindade suméria, e talvez sejam representações das imagens de Zeus, o Júpiter tonante, ou talvez seja uma representação, uma releitura de Poseidon, que é o deus do mar, na mitologia grega e depois na mitologia romana. Então, essas mudanças, essas adaptações, essas, essas releituras, elas não são exatamente uma invenção, nem do mundo antigo, nem do mundo moderno. E hoje se fala muito disso, é uma discussão que a gente deve fazer mesmo, em relação ao que a gente toma de empréstimo de outras culturas, porque isso nem sempre é algo positivo e nem sempre é algo legal em termos de um direito. Mas aí nós temos então essa possibilidade de Maria ser uma releitura da deusa Ísis, sem querer ofender aos cristãos, que fizeram uma releitura dessa divindade mais antiga que Maria, bem mais antiga que Maria, 3.000 anos mais ou menos, e que é lida dessa maneira atual. Inclusive, existem grupos mesmo na atualidade que voltam a cultuar a deusa Ísis, fazendo exatamente como os romanos fizeram. Há um livro muito famoso, um dos únicos romances que sobrou do Império Romano, do período clássico, que é o Asno de Ouro, do Apuleio, em que há uma cena muito famosa em que a personagem justamente encontra essa deusa Ísis e é justamente ela que o salva de um grave problema pelo qual ele está passando. Então, essa divindade é cultuada desde muito tempo e depois Maria. De todo modo, nós temos aí duas mulheres que estão representando a amamentação.
a mulher não é apenas, entre aspas, né, aquela que dá a vida, mas é aquela que também cuida, é aquela que amamenta. Então é uma representação bastante antiga que se tem das mulheres. Aqui nós temos a representação da deusa Ishtar, que é uma deusa da escatologia suméria. Ela foi uma deusa muito cultuada no mundo sumério e depois no mundo persa, e deixou de ser cultuada por conta do islamismo e da presença do Islã nessa região. E vocês podem ver os atributos também da deusa, os seios, o quadril, o sexo, né? E essa deusa, ela não era apenas cultuada, muito respeitada, como ela aparece nos textos mais antigos da tradição suméria. Um dos textos que sobrou razoavelmente inteiro desse período chama-se a Epopeia de Gilgamesh, que inclusive recentemente foi traduzida para o português diretamente do acádico. E nós temos uma cena muito famosa da deusa Ishtar que encontra Gilgamesh. Gilgamesh ele é metade homem, metade deus, mais ou menos como Hércules. E é possível fazer essa ponte, inclusive, entre Gilgamesh e Hércules da mitologia greco-romana. Nós temos essa deusa que se apaixona pelo herói, pelo Gilgamesh. Ela chega até ele, diz, ela verbaliza os atributos que ele tem, inclusive a beleza, a força, e ela se oferece para ser sua esposa. Mas o herói não quer, porque ela era conhecida como o que nós chamaríamos hoje de uma viúva negra, e ela fica muito nervosa e chateada e ela vai reclamar para os pais dele. É uma das partes mais interessantes, que eu acho mais bonitas, mais engraçadas, não sei, da epopeia de Gilgamesh. E vale a pena lembrar que essa epopeia de Gilgamesh ela tem mitos tão antigos quanto os mitos bíblicos, inclusive o dilúvio. Vale a pena ler, vale a pena conhecer para a gente ter um contato com essa civilização tão antiga que é um dos berços da humanidade. Então aí está a deusa Ishtar. Quando os gregos povoam, quando eles dominam a região onde hoje é a Síria, o Líbano, essa região, e alguns lugares também do norte da África, eles encontram algumas divindades já adoradas lá. Isso aconteceu também em Creta, isso aconteceu também em outras ilhas do Mediterrâneo, no mundo minoico, por exemplo. Mas uma divindade em particular é esta que vocês estão vendo, e lá, nesses locais, essa deusa era cultuada com o nome de Astarteia, ou Astarté. E os gregos dão um novo nome para ela, e depois os romanos fazem a mesma coisa, e principalmente os romanos vão chamar essa deusa de Diana. A Diana dos gregos, a Diana dos romanos, era uma deusa caçadora, que representava justamente. Mas percebam que sempre é uma mulher e é ligada também à alimentação. E vocês podem ver nessa representação oriental da deusa Diana, que é a Astarteia síria, que é a Astarteia oriental, vocês veem a quantidade de seios que ela tem. Em alguns lugares havia fontes, fontes mesmo, fontes de água. E havia essa deusa, essa estátua, com vários seios, e dos seios brotava água, justamente para mostrar como essas deusas são responsáveis pela alimentação. E a água é uma das fontes de vida, né? É necessária para a construção de uma civilização inteira. Eu gostaria que vocês observassem o formato das mãos e a situação das mãos da deusa. Ela representa assim, venham até mim, eu cuido de vocês. Então essa que é a representação, é uma das representações mais antigas que nós temos das mulheres no mundo. A deusa Astarté é uma delas. Aqui nós vamos pular vários séculos, eu não vou falar exatamente da Idade Média, já mencionei a Idade Média num outro slide. Aqui nós temos uma imagem de Da Vinci, já da Renascença italiana. E vocês têm representadas aí nessa imagem quatro personagens.
A personagem de trás, a personagem maior, que tem um rosto maior, é Santana, a mãe de Maria. A personagem sentada no colo dela é Maria. E Maria segura o menino Jesus. E o menino Jesus, por sua vez, segura uma ovelha, que é umas representações icônicas dele mesmo. Desculpe o pleonasmo, mas é isso. É uma das representações dele mesmo. E, ao mesmo tempo, todos nós de quem ele cuida. Então, nós temos 4 representações aí, ou se você quiser, 5. E por que nós temos a Santana, que tem no colo Maria e que por sua vez está segurando o menino Jesus? Porque primeiro nós temos aí uma avó, a mãe e o filho, né? E a avó é aquela que nós dizemos até hoje é a mãe 2 vezes, né? Mas, fora isso, Santana, desde a antiguidade, desde os tempos da escrita do Novo Testamento, ela representa, vou abrir aspas, tá? Aquela que ensina, fecha aspas. Então, Santana é a padroeira das professoras, principalmente das professoras mulheres. Santana é aquela que ensina Maria, aquela que gerou Maria, que deu à luz a Maria, que amamentou Maria. E Maria viria a ser mãe do Filho de Deus. Então, a Santana, inclusive, ela é muito cultuada até hoje. Vários bairros no Brasil, várias cidades têm o nome dessa santa por conta de um respeito muito grande que é dado a ela na religião cristã, ligada a Roma ou em religiões cristãs ligadas à ortodoxia. Outras religiões cristãs não trabalham com essa iconografia, não fazem sequer representações nem de Maria, nem de Jesus, nem de Santana, mas também têm um certo respeito por essa divindade. Maria é tão cultuada mundo afora, com o crescimento do cristianismo e com o caminhar do cristianismo para todos os continentes do planeta, que em cada lugar do planeta ela ganhou uma representação. Então, na África vocês vão encontrar Marias negras, na Coreia vocês vão encontrar uma Maria coreana, no Japão vocês vão encontrar uma Maria japonesa, e na China vocês vão encontrar, por exemplo, essa Maria que vocês estão vendo aí. Essa Maria que vocês estão vendo aí, que é uma Maria chinesa, que está usando roupas mais ou menos do nosso período, que a gente chama de Idade Média, ela é uma adaptação de uma outra divindade muito cultuada na China, que se chama Kuan Yin. Então, os chineses cristãos que se converteram ao cristianismo, eles usaram uma imagem antiga da China, que é essa dessa divindade Kuan Yin, que não é a única, há várias outras divindades chinesas mulheres, e fizeram uma adaptação para Maria. E como é que você sabe que é Maria? Kuan Yin, ela não segura nenhum bebê no colo, e aí você tem Maria segurando o seu filho, Jesus Cristo, um Jesus Cristo chinês. E como que eu sei que ela é Maria? Ah, eu sei que ela é Maria porque ela estava numa igreja, eu estudei isso, né, gente? Mas essa representação de Maria vocês vão encontrar em todos os lugares do planeta. Quando os jesuítas, principalmente, chegaram lá do outro lado do mundo, na China, ao Japão, na Indonésia, eles precisavam adaptar os mitos orientais às características de cada lugar. Então foi necessário, inclusive, criar palavras, inclusive uma palavra para Deus, porque em chinês não existia essa palavra. E adaptar também a mística local, as crenças locais, aquilo no que os cristãos acreditavam. E Maria foi uma divindade muito importante. Outra situação que ocorre é, você chega a um lugar, você observa o que aquele lugar tem, e você assume uma figura daquele lugar para facilitar seu trabalho lá de conversão das pessoas. Até que ponto que isso é correto, fica a vocês decidirem. Como eu falei a vocês, uma das divindades mais cultuadas na China é Kuan Yin. Inclusive, aí nesse selo da cidade de Macau, na China, se você olhar à sua direita, você vai ver escrito em português aí, Festa de Kun Yan, que é a mesma deusa, Kuan Yin. A Kuan Yin, em chinês, na China, ela é considerada uma deusa da bondade.
é aquela deusa que ela vai acudir você nos seus momentos de dificuldades. Essa deusa é representada em pé e ela segura uma flor de lótus numa mão, ela segura numa outra mão um jarro e desse jarro cai mel. E por que cai mel desse ou uma outra substância doce qualquer? Mas por que cai mel ou uma substância doce qualquer? Justamente para suavizar as suas dores. Então é uma divindade a quem você recorre quando você não está bem ou você está em dificuldades. Essa divindade, como é cultuada quase em toda a China, ela tem diversas representações. Então, a Kuan Yin, que é cultuada na China continental, em Macau ela é representada sentada, como se fosse um Buda, porque há uma mistura aí de mitologias e de religiões. A mitologia chinesa antiga com o budismo que chega lá depois. E em Macau, em particular, essa deusa tem um nome específico, que é Ha-Ma, que é alguma coisa como a mãe que cuida da gente. Mais uma vez, a ideia da mãe. E lá em Macau, essa deusa, ela é mostrada sentada em cima de um grande peixe, porque ela é protetora dos pescadores. E mais uma vez representando aí aquela divindade que dá comida, que protege você e que não vai deixar você passar necessidades. Você vê que aí nesse selo a Kun Yan ou a Kuan Yin ou a Rama, ela está apoiada numa pedra e na pedra ali atrás você vê um vaso, um vaso com flores e também um livro, porque é muito comum encontrar essa deusa também como símbolo da sapiência, do conhecimento e também daquela mãe, daquela avó que eu falei para vocês agora há pouco sobre Santana, que é aquela mãe que ensina as pessoas. É muito bonita a história dela. Tanto no budismo tradicional como no budismo tibetano, nós temos tankas, que são representações de algumas divindades dessas religiões, ou das variantes dessas religiões. Alguns tankas, eles representam Buda, então você tem representações de Buda nos seus diversos estágios. Agora, como houve, como eu já comentei com vocês no slide anterior, como houve uma mistura entre o budismo indiano e as religiões chinesas, também houve uma mistura entre o budismo indiano e as religiões tibetanas. E lá no Tibete, em particular, surgiu o que a gente chama de budismo tibetano. Assim como existe um budismo chinês, um budismo japonês, um budismo tailandês, também existe um budismo no Tibete, que é um dos mais famosos, inclusive, que é um dos mais importantes. Essa divindade que eu tinha citado para vocês, que é a Kuan Yin, que é a deusa da. Não é a deusa da felicidade, tá? É a deusa que provê você nos momentos de dificuldade. Existe um Buda chamado Avalokiteshvara. E o que é esse Buda Avalokiteshvara? É o Buda da compaixão. É aquele Buda que tem um rosto sereno, que vai cuidar de você também nos momentos difíceis. Lá no Oriente houve uma mistura desse Buda Avalokiteshvara com a Kuan Yin. E muitas vezes você vai encontrar a Kuan Yin sentada, como vocês veem aí, numa flor de lótus. Muitas vezes, inclusive, você não sabe se é um homem ou se é uma mulher, que pode ser tanto Buda quanto pode ser Kuan Yin. E nos dois casos ela representa a bondade, ela representa aquela divindade que vai ajudar você nos momentos de dor, nos momentos de sofrimento. Aquele mel é para apaziguar as suas feridas. E lá no Oriente se diz que esse mel ele chega até o inferno. Mas isso já é uma releitura ocidental, tá? Porque o inferno não era exatamente algo que pertencesse a essas místicas orientais. Mas muito antes de os chineses ou os tibetanos unirem a história da Yin com Buda, os indianos já cultuavam uma outra divindade chamada Tara. Mas não uma Tara qualquer, uma Tara em específico, que é chamada Tara Verde.
E aí vocês veem, inclusive, essa divindade chamada Tara com o corpo na cor verde. Essa divindade no mundo Brahmani, não mais no mundo budista, ela representava a deusa da compaixão, a deusa da iluminação e a mãe de todos os deuses. Mais uma vez aí a imagem da mãe. Então, as imagens da mulher como provedora, da mulher que alimenta, da mulher que é compassível, da mulher que é bondosa, generosa, mãe de todos os homens, elas são encontradas em qualquer parte do planeta, inclusive aí na Índia antiga com essa divindade chamada Tara. É a divindade, inclusive, que eu tenho na minha biblioteca logo na entrada dela. Como eu falei para vocês, em qualquer lugar do planeta vocês vão encontrar divindades mulheres, né? Aí nós temos uma representação de Iemanjá, que já é uma adaptação da Iemanjá original, muito provavelmente. Essas divindades africanas provavelmente seriam negras, e aqui existe uma representação de Iemanjá branca, como vocês estão vendo aí. Muito recentemente você tem encontrado imagens de Iemanjá negra, mas tradicionalmente ela é uma mulher branca. Porque aqui no Brasil em particular houve um sincretismo muito poderoso e aquelas imagens de Maria acabaram se transformando em imagens afro-brasileiras, principalmente Iemanjá. Então, olha que coisa curiosa, né? A deusa Ísis, ela tinha se transformado em Maria, lá no mundo romano antigo, no começo da Idade Média. E agora você tem, e muito recentemente, ou na colonização do Brasil, você teve a imagem de Maria, por sua vez, adaptada para as crenças locais sincréticas brasileiras. Gostaria que vocês observassem a posição das mãos também dessa Iemanjá. Eu já tinha mostrado para vocês a posição dessas mãos lá com a Astarteia, e eu não tinha falado para vocês, mas em grande parte das vezes aquela Kuan Yin, ou aquela deusa que é Buda da compaixão, o Avalokiteshvara lá no Oriente, ela também é representada com as mãos assim. Essa forma de representar as mãos quer dizer, olha, sejam bem-vindos, eu cuidarei de vocês. Certo, mas e no mundo africano e no mundo da Oceania, será que isso ocorre também? Sim, ocorre também. Aqui vocês têm uma divindade chamada Jangavo, o Jangawo, e ela é representada justamente, vocês podem observar, no momento do parto. E ela é a mãe de todas as pessoas vivas, os seres humanos. Então, essas pessoas que estão embaixo, também mulheres, vocês podem ver pelos seios nas laterais, elas são as filhas de Jangaô. Então, essas divindades mulheres, elas aparecem no mundo inteiro. É muito raro encontrar um lugar em que uma divindade mulher não seja cultuada. Aqui nós temos uma pintura rupestre da Oceania em que é mostrada a divindade chamada Ingana. Ingana, como vocês podem ver também, você pode ver o corpo fininho, bem estreito da divindade, e ao lado dela alguns desenhos que são seus filhos também, como se ela fosse um ser, um inseto, um animal, um outro animal, uma pessoa que ela também dá à luz a tudo que existe. É uma deusa não apenas protetora, veja que o que ela cria está sob os braços dela, de uma maneira protetora, mas é aquela que dá a vida, aquela que alimenta também. Então, eu vou finalizar aqui com essas divindades. Eu queria realmente fazer um passeio bem geral por divindades do mundo todo, para que a gente possa, a partir daqui, fazer uma discussão sobre as representações da mulher no mundo contemporâneo. Só tem mais um slide agora. E aqui vocês têm, pulando aí alguns séculos, vocês têm uma atriz que fez muito sucesso nos anos 20 no cinema americano, ainda no cinema mudo, chamada Teda Bara, que é uma mulher fatal, uma mulher vingadora, uma mulher perigosa. Vocês talvez, não sei se vocês chegaram a se perguntar ao longo da minha explanação até aqui, uma coisa, veja só,
eu mostrei que no mundo inteiro as mulheres são cultuadas como mães, como protetoras, como aquela que não apenas dá à luz, mas que alimenta, aquela que protege, e aquela mulher a quem eu recorro nos meus momentos de dor e de dificuldades, né? Então nós temos Maria no cristianismo, Ísis na mitologia egípcia, nós temos Kuan Yin na China, nós temos Avalokiteshvara na mitologia brahmana e depois budista, a gente tem Ingana, Joangawo, a gente tem Iemanjá, Nanã, que é uma divindade muito importante na escatologia africana. E aí, a pergunta que eu faria a vocês agora é assim, eu vou deixar vocês pensando até a aula que vem. Por que será que no universo em que nós adoramos tanto as mulheres e que nós respeitamos tanto as mulheres e o que nos faz cultuar mulheres, divindades no mundo inteiro, por que as mulheres são tão hostilizadas, né? Por que será que em grande parte do planeta, ou em todo o planeta, as mulheres continuam ganhando menos, sendo violentadas, sendo desrespeitadas, tendo a sua voz tolhida? Por que será que tudo isso acontece? Bom, nós vamos tentar algumas respostas na aula que vem. Na aula que vem, eu vou mostrar para vocês uma outra linha de representação das mulheres e nós vamos ter que falar de alguns mitos, por exemplo, o mito de Eva, Salomé, Joana d'Arc e outras mulheres, para a gente verificar como que isso é feito até hoje. E por que será que a situação das mulheres não é exatamente tão feliz como demonstram as representações de respeito que se dá a elas. Bom, espero que vocês tenham gostado até aqui. Esse era o conteúdo da aula de hoje. Na próxima aula, prometo dar a resposta das provas, eu já vou fazer o lançamento das notas, mas nós voltaremos a falar das provas, quero explicar para vocês como foi feita a correção e como que foi o andamento do trabalho. E creio que até semana que vem a gente coloca o trem no trilho de novo e a vida continua. Agradeço a atenção, deixo aqui um forte abraço e um bom fim de semana.